Evangelho escrito por Mateus, Evangelho escrito por Mateus, o capítulo é o 4, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Indo um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando as redes, a seu pai, ao barco, seguiu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a gente precisa mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala conosco mais uma vez. Que a Tua palavra venha ao nosso coração de maneira tão clara e reveladora para nós mesmos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado à sua igreja de entrarmos por aquelas portas e estarmos num ambiente totalmente favorável ao nosso coração para simplesmente ouvir o Senhor falar. Bem, da verdade, se a gente pudesse, a gente escolheríamos o que ouviríamos, mas não cabe a gente tal postura, exceto entender que o que vai ser dito através da Tua palavra é de acordo com a nossa necessidade. Fala conosco mais uma vez. Precisamos ouvir a Tua voz. Continua falando conosco. Traz a Tua palavra para o nosso coração. Por certo, no final de tudo isso, Te daremos o devido louvor. Nosso coração já está preparado para receber a Tua palavra. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Se acomode, por favor. Essa ideia de Jesus caminhar no mar da Galileia é muito pedagógica. Porque ele anda sozinho. E pelo fato dele andar sozinho junto do mar da Galileia, ele nos ensina que vez ou outra na vida a gente precisa entender a necessidade de andarmos um pouco sozinhos. Que é justamente na caminhada sozinha que a gente reflete na gente mesmo. Então, vez ou outra, a gente tem por necessidade pensar em nós. Sabermos o que de fato estamos fazendo, se é relevante continuar a fazer. Se toda a estrutura de programação para o amanhã é necessário continuar mantendo essa estrutura ou haver uma necessidade
de refazer tudo isso. Então andar sozinho é bom por conta disso. A gente olha para a gente mesmo e não analisa a vida de outro. E a questão de Jesus estar andando sozinho no mar da Galileia não é pela ausência de alguém disponível para caminhar com ele. Ele tem indivíduos relevantes em sua companhia para que de fato fizesse essa caminhada com ele, mas ele decide andar sozinho, não é porque ele não tem alguém para andar com ele, pelo contrário, ele tem pessoas para andar com ele, mas ele se posiciona em um período de tempo, refletir um pouco na vida e andar sozinho. Então Jesus está andando no mar da Galileia e vai nos ensinar essa necessidade da gente, vez ou outra, se desvincular, se desprender e andar um pouco sozinho para refletir no coração que temos, na alma, para refletir na própria mente, saber de comportamentos. Então é fundamental a gente, vez ou outra, andarmos sozinhos. Só que esse percurso é um percurso que não tem nenhum tipo de expressividade absoluta no que diz respeito à distância. O que é fundamental saber é que ele andou sozinho, mas andou quanto tempo sozinho ninguém sabe, andou por quantos minutos sozinho ninguém sabe. O que nos resta simplesmente colocar na mente é que de fato ele andou um pouco sozinho, e se ele andou um pouco sozinho, ele está ensinando a gente, vez ou outra, andar também um pouco sozinho para refletirmos na vida. Mas isso termina quando ele olha para um determinado lugar, e ali naquele lugar ele vê um ambiente totalmente interligado a esse lugar, e dentro desse ambiente existem dois indivíduos em plena prática do seu ofício. E quando ele observa esses dois homens dentro desse ambiente, que a princípio você não tem tanta clareza vinda dele, que lugar é esse? A gente sabe que lugar é esse pela prática do ofício desses dois indivíduos que está dentro desse lugar. É Pedro, é André. Eles estão em pleno exercício do ofício. Eles lançam as redes no mar porque são pescadores. Me chama muita atenção essa observação, que este que está à beira da praia está observando eles dentro desse lugar que você já sabe qual é, em plena prática do ofício, lançando as redes no mar, porque são pescadores. Eles não têm noção de que tem alguém no mar observando eles. Eles continuam na prática do ofício, independentemente de saber que tem alguém observando eles. Eles não mudam porque tem alguém olhando, eles não mudam porque não tem ninguém olhando. Eles se mantêm nessa prática, jogando as redes no mar, porque pelo fato de que que está sendo lançadas as redes no mar. E essa observação por ele, que está ali à beira da praia, olhando para eles, é de extrema pontualidade a gente colocar, porque eles não sabem que tem alguém olhando, eles não têm noção de que tem alguém olhando, mas tem alguém olhando. A prática continua independente disso. Eles estão lançando as redes no mar porque são pescadores, para a gente continuar tendo isso na alma, que o que eu faço revela quem eu sou. Nunca se esqueça disso. O que você pratica revela quem você é. O que você faz mostra o caráter que você tem. Então eles estão lançando as redes no mar porque são. Não é pelo fato de estar no ambiente que estão que determina que eles são aquilo que eles querem ser, se ninguém está vendo eles na prática do ofício. Então Jesus vai terminar esse período de caminhada dele, aonde ele caminha sozinho, agora, fazendo-lhes um convite para caminhar com ele.
Jesus olha para eles, vê a prática para depois convidar para caminhar. Eu vou repetir isso para você. Jesus não olha para eles dentro daquele lugar e já vai convidando. Jesus para e observa a prática. Porque é na prática que revela quem eles são. É pelo fato deles se mostrarem quem são. Pela prática é que Jesus vai convidar eles. Porque o maior culpado de trazer para a minha vida pessoas desqualificadas sou eu. Porque eu analiso o perfil estético, não o caráter. Então Jesus ele vai ensinar para nós que eu determino quem anda comigo pela prática. Jesus vai chamá-los, e é um chamado com uma proposta. Diga chamado e proposta. Observe, e chamou-os dizendo: vinde após mim. Qual é a ideia do vinde após mim? É o chamado, porque o vinde após mim é para agora. O vinde após mim é para o momento. O vinde após mim não pode ser analisado para quem sabe, talvez, amanhã, de uma certa forma, eu vou pensar se eu devo decidir o que de fato me foi chamado. Então, vinde após mim é para o momento que eu vivo. O vinde após mim é para agora. O vinde após mim é para esse tempo. Só que isso é o chamado. E qual é a observação que ele faz? Vinde após mim. É a ideia de pisar aonde ele pisa. Que você passa por onde eu passo. Isso é o vinde após mim. Pisa onde eu piso, que você passa por onde eu passo. Só que todo chamado tem uma proposta. E qual é a proposta? Eu vos farei. Só que eu vos farei vem depois do vinde após mim. Por quê? Porque o chamado é mais forte do que a proposta. Se você não entende o chamado, você não tem como cumprir a proposta. Porque a proposta está atrelada ao desenvolvimento do chamado. Não existe vos farei sem antes vinde a mim. Primeiro você se desenvolve no chamado, para depois você cumprir o propósito, a proposta do chamado. Todo chamado tem uma proposta. Por isso que ele prioriza o vinde após mim. Não eu vos farei para depois você vir após mim. Você se desenvolve no vinde após mim, para depois você estar absolutamente qualificado pelo desenvolvimento absoluto dentro do ambiente do chamado, para você cumprir a proposta. Porque não tem como haver cumprimento de proposta se eu não me desenvolvi no vinde após mim. Primeiro é vinde após mim. Depois eu vos farei, porque vinde após mim é para agora, e eu vos farei para amanhã. Por isso que eu vos farei, porque depende da sua disponibilidade do hoje. Depende da sua disponibilidade do hoje. Hoje é o quê? Vinde após mim. E amanhã eu vos farei. Só que vos farei depende de hoje. Primeiro você caminha no vinde após mim, se submete às pisaduras, se submete aonde ele entra, para onde ele vai, o que ele faz, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele, sabe? Primeiro você se desenvolve nesse caminho, porque o chamado é um caminho. Chamado não é um lugar em que eu entro e me enclausulo ali para tentar me desenvolver, não. Chamado é caminhada, é desenvolvimento, é pisar onde ele pisa, é entender onde ele quer que eu vá. E isso é o chamado. Vinde após mim. E aí a consequência desse desenvolvimento do vinde após mim, eu vos farei. Só que eu só vou lhe fazer ser quem eu quero que você seja, se você entender o vinde após mim, se submeta ao vinde após mim, se entrega ao vinde após mim, mergulha no vinde após mim, e aí você vai ficar qualificado porque eu vos farei. Então Jesus chama com uma proposta.
É um chamado e uma proposta. Não é a proposta e um chamado, é o chamado e uma proposta. A proposta é depois do chamado, e a proposta está inquestionavelmente atrelado ao chamado. Se eu não me entrego ao chamado, ele não me faz. Porque eu vos farei amanhã, quem sabe, talvez, por conta de você se desenvolver no vinde após mim. Me acompanha, me segue, pisa onde eu piso, entra por onde eu entro, para quando eu parar, senta quando eu sentar, anda quando eu andar, reflita quando eu refletir. Isso são pontos fundamentais dentro desse trajeto da vida de quem está sendo chamado. Aí eu vos farei o quê? Eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Aí é que está o problema. Porque quando eles entendem o chamado, eles são atraídos pelo chamado. Porque o chamado é literalmente ouvir a voz daquele que me chama. É a voz que chama. Eu vou repetir isso aqui. É a voz dele que chama. É a voz que chama. Você tem que ouvir a voz. Você tem que discernir essa voz. Essa voz que é latente. Essa voz que é forte. Essa voz que, se você contar que ouviu, ninguém vai acreditar. Porque só quem ele fala que tem a capacidade de ouvi-lo. E não adianta, porque ele fala com cada um de maneira tão individual. Nunca foi coletivo. Quando você ouve essa voz, eles entendem o chamado, eles vão largar o barco, vão largar a rede e vão seguir. Só que a gente tem uma problemática. Porque qual é a proposta? Eu vos farei pescadores de homens. Então assim, qual é a ideia de pescador? Qual é a ideia de pescaria? Isso é um problema que precisa ser resolvido na cabeça de quem sabe, de alguns. Qual é a ideia de pescaria? A ideia de pescaria é eu continuar me utilizando daquilo que eu estava utilizando quando ele me viu, sem que eu soubesse que estava sendo visto. Eu, em plena prática do meu ofício, eu ouvi quando ele me chamou. Então a ideia que eu tenho de pescador é justamente continuar usando a bendita da rede. Que em plena prática do ofício, ao lançá-la nas águas, eu ouvi uma voz. Eu largo a rede, saio do barco, mas aí agora, dentro do chamado, eu analiso a proposta. Qual é a proposta? Eu vos farei pescadores de homens. Mas como é que eu pesco sem rede? Como é que eu vou pescar sem rede? Como que eu vou pescar se no processo do chamado eu deixei justamente aquilo que eu julgo ser fundamental para cumprir a proposta? Então a ideia que eu tenho de pescador é justamente continuar usando a rede que eu usava. Só que para vir para dentro do chamado eu deixei a rede. Eu saí do barco. E agora, no pleno desenvolvimento do meu chamado, eu agora estou analisando a proposta. E a proposta diz que ele vai me fazer ser pescador de homens. É isso aqui que Jesus está ensinando para eles. Guarde isso no seu coração. É assim que Jesus quer que eles entendam. Eu vou fazer de você aquilo que você usava quando eu te chamei, em plena prática do seu ofício. Vou repetir. Eu vou fazer de você aquilo que você usava quando eu te chamei, em plena prática do ofício. Jesus quer que eles entendam que eles não precisam, dentro do chamado, se utilizar da rede que eles usavam quando estava dentro do barco sem ser chamado. Dentro do chamado, Jesus, essa é a proposta para eles. Eu vou fazer de vocês redes. Eu vou fazer de vocês redes.
vocês serão as minhas redes, porque através de vocês, nas minhas mãos, eu vou pegar gente como você, eu vou resgatar gente como você, eu vou usar você. Você é rede na minha mão. Essa é a proposta do chamado. Eu vou fazer de você aquilo que você usava tão bem antes de eu te chamar. Lá no teu barco você tinha a sua rede e você usava a hora que queria. Aqui dentro você é minha rede, eu te uso a hora que eu quero. Quando você estava no seu barco, você lançava a rede no mar. Era de madrugada, era de manhã, era de dia, sabe lá qual horário. Aqui dentro, eu lanço você no mar. A hora em que eu quero, no momento em que eu quero, na ocasião que eu quero, para pegar gente igual você. Você aqui dentro é minha rede. Eu vou usar você como rede. E ser usado como rede nunca foi fácil, gente. É ser jogado no mar, no meio da escuridão da vida, em momentos que a gente julga ser não tão bons assim, e ir para o fundo de maneira tão só, pegar peixes tão nervosos, que nos machuca, que nos fere, que nos arranham, que nos arrebentam, que corta a gente. Ser rede nunca foi fácil, porque é pesado demais quando ele joga no mar e puxa tantos através de você. E algumas áreas vão se rompendo, vão se perdendo, vai se arrebentando. Mas uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente e nunca se esquecer: a ponta da rede está na mão dele. Eu sei que é pesado, mas ele está no controle. Eu sei que é doloroso demais, mas ele está no controle. Você chora, você lamuria, você perde noite, fica toda uma madrugada em claro, mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite para dizer para alguém: eu não perdi o controle da rede. Você está na palma da minha mão. Eu que estou te usando nessa história. Está pesado, mas suporta. Está doendo, mas suporta. Já machucou, mas suporta. Deus colocou alguém aqui dentro para ouvir tanta coisa, inclusive isso. Suporta, porque eu estou no controle. Aguenta, porque eu estou no controle. Rafael, eu não aguento, eu não suporto, dói demais, machuca demais, nos corta, nos fere, nos quebra, nos arrebenta, mas a ponta da rede está na mão dele. Ele não larga, ele não solta, e ele joga, e daqui a pouco ele puxa, dizendo: eu tenho controle. Pode chorar, mas eu continuo tendo controle. Pode dizer que vai jogar tudo para o alto, mas eu tenho controle. Da minha mão você não sai, do meu controle você não sai. Eu seguro, eu sustento, 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 diz o Senhor. Ser rede nunca foi fácil. Tem hora que a gente pega uns peixes que nos machuca tanto, peixe que nos morde, peixe que nos fere, mas isso é ser rede. E ele traz para dentro do barco,
tira os peixes, depois joga de novo. Foi Deus que te chamou para isso. Você fica vez ou outra dizendo que vai desistir, então por que não desistiu? Porque você não tem um controle mais da sua vida. Amaia, chora, mano. Alguém entrou aqui precisando ouvir isso. Quando você saiu do barco e se lançou ao chamado dele, você não tem segunda opção mais. O tal do livre não existe mais para você. Ele tem um controle. Ele tem um controle. E aí quem tem que ter consciência sou eu. Eu posso estar vivendo esse momento tão crítico da minha vida, mas a ponta da corda está na mão dele. A ponta da rede está na mão dele. Daqui a pouco ele puxa. Oramaia, sorguida. Daqui a pouco ele me tira do fundo. Daqui a pouco ele me coloca para perto dele. Ser rede nunca foi fácil. Mas esse é o chamado, isso é a proposta. E aí o texto diz, e indo um pouco mais adiante. Eu gostei disso. Porque essa questão de você ir um pouco mais adiante na vida está relacionada com quem você escolheu para andar junto. Eu vou repetir isso para você. Essa questão de você ir um pouco mais adiante na vida está ligado com a questão de você saber escolher com quem você vai andar. Jesus, para chamar eles para caminhar com ele, analisou a prática, para depois chamar quem praticou. Porque a prática determina quem eu sou. Pelo fato de ter feito uma escolha como foi feita, e indo um pouco mais adiante. E aí eu respondo a alguém, quem sabe, que está questionando, por que de um tempo para cá minha vida não... É porque você tem escolhido mal. Quem escolhe é você. Quem escolhe é você. E indo um pouco mais adiante, por quê? Porque isso está vinculado ao relacionamento saudável. Indo um pouco mais adiante, viu, agora ele torna claro o ambiente, viu um barco de Zebedeu, porque tem um nome. Ele agora faz menção do barco, porque é um barco com perfil familiar. Leva o nome do principal da família dele. Ele vai fazer menção do barco. Ele vê um barco de Zebedeu, e os 2 filhos de Zebedeu estão dentro do barco. E eles estão trabalhando. Qual o nome dos filhos dele? Tiago e João. O que eles estão fazendo? Consertando as redes. Jesus vê, e o texto diz, chamou-os. Diga chamado. Mas não tem proposta. Nesse outro barco aqui, antes, vinde após mim e eu vos farei. É o chamado e a proposta. Por que no barco de Zebedeu só tem chamado, não tem proposta? E chamou-os, eles imediatamente dão um beijo no pai, deixam as redes e começam a seguir. Isso aqui é o perfil do reino. Isso aqui é o quadro bem pintado acerca do reino. Nesse barco aqui, ele chama homens para serem redes na mão dele. Nesse barco aqui, ele chama homens que consertam as redes. Então uns foram chamados para ser redes,
Outros foram chamados para consertar as redes. Ser rede não é fácil. É angústia, é sofrimento, são rancores, são mágoas, são pesares, são questionamentos, são feridas nas indas, são profundidades, são solidar, ficar só, mas no regresso tem gente aqui que não conhece a profundidade que a rede conhece, que não conhece o peso que a rede conhece do que é carregar outro igual, que não sente a ferida que a rede sente, mas está aqui preparado. Quando voltar, eu tenho. Deus me chamou para isso, para consertar redes. Porque aqui dentro a gente não substitui redes, aqui dentro a gente conserta elas. Ninguém aqui é descartável, onde se usa e joga fora. Reino de Deus, não. Aí fora sim, aqui dentro não. Aqui dentro você se arrebenta e você vai encontrar alguém que não vai na profundidade que você vai, não tem o chamado que você tem, não conhece o que você conhece, não vai onde você vai, não volta de onde você volta, não tem o que você tem, mas quando você volta arrebentado, ela está preparada. Ela vai te costurar, vai apertar os nós, vai dar reforço na rede, para Deus dizer para você: você está sendo consertado porque eu vou te usar de novo. Eu vou te consertar para usar de novo. E se no processo da pescaria você se arrebentar de novo, aqui tem gente qualificada que vai costurar você de novo, que vai apertar o nó, que vai dar reforço à rede, que vai dar estrutura na rede. Não tem o mesmo chamado que o teu, mas é tão fundamental quanto o seu. Nunca foi, nunca vai, nunca sentiu, mas quando você volta e termina isso aqui, você encontra numa cantina, com 30 minutos de conversa, ela te costura. Com 1 minuto de telefonema, ele te costura. Não precisa de muito tempo para encontrar com ele no corredor. 1 dúzia de palavras já aperta tudo, costura tudo, e Deus te diz: vamos de novo, vamos pescar de novo, eu vou te usar de novo. O Espírito de Deus trouxe alguém para lhe dizer assim: eu vou lhe usar de novo. Rafael, eu tô cortado, eu tô ferido, eu tô mal. Eu sei que você está mal, eu sei que você está ferido, mas você entrou no lugar certo, você está do lado da pessoa certa, você entrou no ambiente certo. Aqui só não tem rede, aqui tem gente que costura, aqui tem gente que aperta, aqui tem gente que reforça. Levanta a tua mão, solta o grito, porque a noite de Deus conserta redes. Consertar. Glória. 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 Uracalama chora maia. Levante uma das suas mãos, por favor. Tem algo de Deus aqui dentro, gente. Uracalama chora maia. Oh, Espírito Santo. Oh, edegora matar a toritai. Deus lhe trouxe aqui
para acabar com esses buracos na tua rede, para desfazer essas feridas traumáticas, dolorosas, essas mágoas tão profundas, porque Ele te chamou. Ele não desiste de você. Rafael, eu não aguento, não aguenta e não aguenta mesmo. Ele não desiste de você, porque nunca dependeu da gente, depende de quem está segurando a ponta da rede. Sempre dependemos dele, sempre depende dele. Não a nós, não a nós, nada vem de nós. É ele que segura a ponta, que tem o controle, que não te deixa. Tu já era para estar morto, tu já era para estar aí lá fora, mas o Espírito de Deus te segurou, dizendo: a qualquer momento eu te costuro, e quando eu te costurar, eu vou te usar outra e outra e outra e outra e outra, tantas outras e mais tantas outras. Jesus, Jesus. E aí, rede tem alguém que costura ela. E quando eu li isso aqui, eu fiz uma pergunta. Esse que vai costurar a rede, quem cuida deles? Eu me lembro que eu cresci, nas minhas primeiras oportunidades, como ainda estou tendo, no ciclo de oração, ali com as irmãs do coque. E eu era o pastorzinho, o quadradinho do negócio todo, porque todo mundo queria fazer qualquer outra coisa, e eu ia para o ciclo de oração. Todo mundo queria jogar bola, eu ia para o ciclo de oração. Todo mundo queria pinar pipa, eu ia para o ciclo de oração. O Rafael é o quadrado, é o doido. E eu me lembro que elas sempre diziam isso. Essa frase nunca saiu do meu coração, nunca saiu. Toda vez elas pegavam o microfone e uma delas dizia assim: faça a obra de Deus, que Deus cuida de você. Cuida do meu povo, que eu cuido de você. Eu nunca esqueci dessas frases. E aí eu percebo que também costurar a rede não é fácil, porque você tem que lidar com a ferida de tanta gente. Você tem que lidar com prejuízos de tanta gente. E você costura, Deus vai lá, usa elas. E nessa ideia de ser rede, elas voltam da mesma maneira que estavam, aí você costura de novo, isso vai te desgastando. Porque inevitavelmente você acaba absorvendo essas problemáticas todas. Aí Deus tem uma palavra para você. Continua fazendo, porque eu nunca vou deixar de fazer para você. Cuide deles, que eu cuido dos seus. Cuida do meu povo, que eu cuido do seu povo. Se dedica para mim, que eu me dedico a você. Visita eles, que eu visito você. Nunca permita não ter uma palavra sequer para alguém, porque eu sempre vou ter uma palavra para você. Abrace quantos for necessário, porque eu sempre vou ter um abraço para você. Jesus, que coisa boa. Oh, glória. 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 Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus. Isso é o reino, gente. Enquanto uns pescam,
outros foram chamados para consertar a rede. Eu precisava dar essa palavra a vocês hoje. Você entrou aqui precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Eu te chamei para ser rede. E aí não adianta a rede querer consertar a rede, vai embolar. Não vai dar certo. Não adianta quem costura a rede tentar costurar quem é costurador de rede, não vai dar certo. A gente precisa sair por aquela porta entendendo que lugar ocupar. Se eu ocupar o lugar que Deus quer que eu ocupe, e outra pessoa ocupar o lugar que Deus quer que ela venha ocupar, a engrenagem funciona mais rápido. A gente terá resultados maiores. Porque aí eu estou no meu lugar, você está no seu, e eu vou precisar de você. Eu hoje posso estar aqui como uma rede, precisando que alguém me costure, mas hoje também eu posso, quem sabe, talvez, ser alguém que está sendo usado para costurar a sua rede. Eu tenho que entender que isso é o reino. São homens que precisam de homens, mas são homens que dependem de Deus. São homens que precisam. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E a gente depende de Deus. A nossa dependência está nele. A gente se ajuda, se ajusta, se conserta, e todos caminham na dependência exclusiva daquele que nos chamou. Sai por aquela porta, volta para sua casa daqui a alguns minutos, entendendo quem você é no reino. Tenha isso em mente, e as coisas vão funcionar melhor para você. Não queira fazer aquilo que Deus não lhe chamou para fazer. Limita-se tão somente fazer aquilo que Deus lhe convocou para que você faça. Vinde após mim, e eu vos farei. Já outros é só venham cá. E aí as coisas funcionam de maneira mais produtiva. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para a gente dividir essas lições nessa noite, nesse momento tão singular da igreja, do campo de Perus, que é missões. Saiba para que Deus te chamou. Se é para costurar, costura. Se é para ser rede, se submeta a isso. Rafael Mardói, agora você sabe que tem alguém preparado para te ajudar. Rafael machuca, mas agora você sabe que tem alguém qualificado para te ajudar. Abaixa a sua cabeça. Jesus. Jesus. Eu vou lhe dar 2 minutos para você orar. Faça uma oração. Uma oração com base no que você acabou de ouvir. Ele não precisa, mas é uma força de expressão. Revele quem você é. Fala para Deus que você é essa rede. Mas você está cansado. Você precisa de ajuda. Você precisa de força. Você precisa de apoio. Você precisa de um abraço. Você precisa ser costurado, ser ajustado. Você precisa disso. Fale para Deus que você entende que Ele te chamou para costurar. Mas também diga que está muito difícil. Você está se desgastando cada dia que passa. Porque essa noite é noite de Deus nos restaurar para o bom andamento da sua obra. Para o bom andamento
da sua obra. Eu sei que você vai entender a expressão. Eu estou falando para uma igreja muito inteligente. Deus precisa de você. Deus conta contigo. Senão Ele não te chamava para isso. Ele escolheu você para isso. Tudo bem que pesa, tudo bem que dói, eu sei para que foi que Deus me chamou. Eu sei das dores, eu sei. Se você pensa que eu não sei o que é ser rede, eu sei. Eu sei. Essa semana eu faço mais um ano de casado. Dia 13 agora eu completo mais um ano de feliz matrimônio. Deus me deu um casamento. Deus me deu uma família. E aí sempre me perguntam por onde eu vou. Você está casado há quanto tempo? Eu digo 16 anos. Mas você não é pai? Eu digo sou. Então fale dos seus filhos para mim. Mas eles não estão comigo. Como é que você é pai sem filhos? Eu digo, é porque Jesus levou os meus filhos. Levou um no meu colo em 2007. Levou outro em 2009. E de lá para cá, tanto a saúde da minha esposa quanto a minha ficou muito abalada. Muito abalada. E a gente vem tentando ter filhos e não consegue. Eu não sei quantos conhecem a problemática disso, que é a questão da endometriose. Isso é um assunto que deve ser dito na igreja, porque tem jovens, existem mulheres se tratando como se tivesse cólica, mas é endometriose. A gente descobriu muito tarde. A gente descobriu num processo muito difícil, porque a endometriose já estava chegando no coração dela, e se chegasse de fato no coração eu perderia um patrimônio, porque Natália, as pessoas pensam que o meu ministério é pregar. Nunca foi pregar, gente. Meu ministério é cuidar de Natália. Meu ministério é cuidar da Natália. Pregar é consequência do meu ministério. Meu ministério é cuidar dela. E aí teve que fazer uma cirurgia muito às pressas, muito invasiva a cirurgia, mas com diagnóstico, não tem cura. Não tem cura. E não tem cura. É apenas injeções subcutâneas, injeções caríssimas. Eu tendo que fazer das tripas corações, como dizia o meu saudoso avô, filho da fé, Cid. R$3.000 cada dose. Difícil o governo, uma burocracia para poder liberar, enfim. Como a gente vem nessa guerra da endometriose, nós decidimos, porque o sofrimento da minha esposa é muito grande, eu sofro junto. Sofro demais da conta. São dores terríveis, são incômodos, é um negócio surreal. Leia sobre isso, entenda sobre isso, pelo amor de Deus. Procurei alguns pastores por onde eu passo, e sempre que eu sento a conversa, sempre leva para o lado da adoção.
nada contra, mas eu queria ter um filho meu. 99 dos casos da adoção é assim. Se tem família aqui que já adotou, é assim que acontece. 95 dos casos é assim. O marido é infértil, ou a esposa tem algum problema em relação a isso também. Eles adotam um filho. Quando o filho faz 10 anos ou 15 anos, ela engravida. A maioria dos casos é assim. Sim ou não? No nosso caso, se agravou de tal maneira que todos os médicos diziam assim: vamos arrancar tudo. Útero, ovário, trompa, a gente limpa ela volta a ter a saúde que ela tinha e está tudo certo. Procurei algumas pessoas para que eles me dessem um norte, uma diretriz, um caminho, no meio de tanta coisa na cabeça. Aquilo vai ser rede, não é fácil, gente. Eu sei o que é ser rede. Eu conversando com ela há um tempo atrás desse, falei: filha, eu te sou melhor do que 10 filhos. Você é melhor do que 10 filhos para mim. Você é tudo que eu tenho. Eu não abro mão disso. Vamos operar. Vamos arrancar tudo. A gente arranca tudo e você fica bem. A gente faz um cadastro e vamos adotar. É isso? É isso. Resolvemos. Vamos fazer cirurgia e vamos arrancar tudo. Semana retrasada eu estava aqui em São Paulo. Ela tinha um exame no dia seguinte. Teve que correr porque eu tinha esquecido desse exame. Quando chegou lá, era um exame que ia definir a cirurgia. Um exame de ponta, difícil de fazer, caro demais, complicadíssimo de ter acesso à clínica. E pintou essa vaga, algo que é só para 6 meses, pintou agora. Ela correu para o Rio e foi fazer o exame para definir a cirurgia. Quando o médico começou a fazer o exame nela, falou assim: Natália, eu preciso te operar agora. Ela: como assim, doutor? Não vai ter como chamar anestesista e eu não tenho como preparar um ambiente cirúrgico. Eu tenho que te operar aqui agora. Seu quadro é complicadíssimo. Eu vou lhe falar a grosso modo, não em termos técnicos, para que você entenda e fale com a família. Existe um muro no teu útero. Uma muralha cresceu no teu útero. E isso lhe daria prejuízos terríveis amanhã. Eu não sei por quanto tempo. Para a gente marcar a cirurgia daqui a 15 dias, anestesista, é burocrático demais. Você quer ser operada agora? Eu falo: doutor, eu estou aqui. Uma amiga estava com ela, segurou a mão dela, ela deitou na maca e ali ele operou ela. Quando terminou a anestesia, a cirurgia, ele virou para a Natália e falou assim: eu não posso te falar em termos técnicos, eu vou te falar de uma maneira que eu sei, entenda, eu sei que você vai entender. Ela disse: como? A muralha caiu. A muralha, eu estou usando um termo que eu sei que você entende. Qual é o pentecostal que não entende isso? A muralha caiu. Não existe mais barreiras aí dentro. Ela disse: doutor, quando vai ser a cirurgia para arrancar ele? Arrancar para quê? Se teu útero está limpo, se teu ovário está ovulando, para que arrancar? Eu ainda acredito que Deus tem alguma coisa em relação a isso. Eu creio.
Falou: doutor, eu fiz os exames atrás, e ele está aí. O meu útero estava tomado de miomas. Eu estou vendo aqui que de fato, os exames lá atrás, está dizendo que o seu útero está tomado de mioma. Mas esse exame é o exame dos exames. Ele me mostra que o teu útero está limpo. Eu sei o que é ser rede. Eu sei o que é ser rede. Eu sei o que é ser costurado por alguém que todo mundo que me aconselhava sempre tinha uma agulha e uma linha na mão. Costurado. Amém. 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 Que Deus abençoe você. Que essa semana seja uma semana de boas notícias ao seu coração. Que essa semana seja uma semana de novidades ao seu coração. Acredite que Deus está no controle. O controle é dele, gente. Sempre foi dele. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão disso. Ele está no controle. Deixa eu fazer uma pergunta. Que possa ser que tenha alguém que não soube administrar ser rede, não soube administrar a pressão de ser costurador de rede, e decidiu ir embora, decidiu ir para longe. Pode ser que tenha. Será que tem alguém afastado aqui nessa noite? Eu quero olhar você. Eu quero olhar para você, só olhar e liberar uma última palavra. Tem alguém? Só me dá um sinal. Eu quero olhar você. Alguém afastado? Tem alguém? Tem alguém? Se identifique para mim, por favor. Se é que tenha. Lá atrás. Cadê? Levanta a mão outra vez. Deus te abençoe. Você veio sozinha? Sozinha? Uau! Quem trouxe você aqui? Por quê? Você veio aqui para quê? Você está afastado há quanto tempo? 2 anos? 2 anos? Ok. Não é muito tempo, não? Fala a verdade, vale a pena ficar afastado? Posso te propor uma coisa ou não? Posso? Fique afastado há mais de 2 anos. Pode ir embora. Do mesmo jeito que você entrou, do mesmo jeito que você sai. Pode ir. Fique afastado há mais de 2 anos. Diga para mim que você consegue.
Fala para mim que você tem estrutura para ficar mais 2 anos fora. Alguém abrace ela aqui. Alguém dê um abraço nela. Isso. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Hã? Aonde? Ah, as duas? As duas? Sério que você está afastada? Por que você se afastou? O que Jesus te fez? Olhe para mim aqui. O que Ele fez com vocês? Quanto tempo vocês estão afastadas? Hã? 3 meses? As duas? 3 meses? Só? Então deixa para lá, continua. Não viveu nada ainda lá fora? Fica mais um pouquinho. Hã? É 3 meses, não deu tempo de fazer nada ainda. Fica, mas... Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não mais? Não mais? Rafael está aqui do meu lado, não quer levantar a mão. Como dizia minha avó, é cagueta. Coisa de gente antiga, né? Cagueta. Aponta assim, ó. Tem alguém? Não tem? Não tem? Hã? Isso aqui nunca vai ser resultado de uma mensagem. Isso aqui é resultado de uma igreja que trabalha. Eu não sou pastor de igreja ainda. Na minha cabeça, só quem é pastor de igreja, ainda que seja pregador, mas é pastor de igreja, é que ele está qualificado a receber eles. Isso não é função minha, porque isso aqui é fruto do trabalho de vocês. Quem eu sou nessa história toda aqui? Ferramenta de apoio à igreja local. Só isso. Então, por favor, eu quero já devolver o microfone ao meu amigo pastor Elias, para que ele receba, porque ele é um anjo dessa casa. Ele receba esses que são fruto de vocês. Por favor, pastor.